Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui ao curso. A gente investiu um tempo lá no primeiro tópico falando sobre a parte de gerenciamento de compras e agora a partir os outros tópicos e as demais aulas a gente vai começar a bater um papo aí sobre a questão de gestão de materiais, né? Vamos começar aí falando sobre os conceitos básicos relacionados à parte de gestão de materiais nessa aula 3. O que é que eu quero de vocês hoje, né, com essa aula? É que vocês compreendam os conceitos introdutórios relacionados à gestão de materiais. A gente vai começar de uma forma bem introdutória mesmo, tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento e a importância da gestão de materiais, os aspectos históricos, tá? Eu acho que é importante e eu quero que vocês entendam a diferença entre recurso material e patrimonial. A gente vai conversar sobre isso e as áreas de estudo da gestão de materiais, elas desdobram, né, para que sejam cumpridos os objetivos que a gestão de materiais traz como conceito. A gente precisa estudar algumas outras áreas da gestão, como gestão de estoques e outras coisas que a gente vai conversar e elucidar para vocês aí mais adiante, tá bom? Vamos caminhando. Então, assim, vamos começar aqui na parte do histórico. Segundo Fernandes, desde a origem dos tempos, a atividade de material já acontecia mesmo que de uma forma muito incipiente. Pode-se citar a forma como realizavam trocas de casas e de utensílios. Pode-se dizer que essa inevitável vontade do homem de produzir, estocar e trocar objetos e mercadorias existe tanto quanto a sua própria existência. Pessoal, desde os primórdios, né, quando o homem era nômade e aí ele teve a necessidade de se organizar, produzir, estocar e trocar objetos, alimentos e mercadorias, a questão dos materiais e a gestão deles começou a ser importante, tranquilo? E aí o segundo ponto, a gente começa a falar um pouquinho já, vai dar um pulo na história, a gente vai para o século XVIII até o século XIX, falando um pouquinho da Revolução Industrial, né? Foi um período marcado por modificações profundas nos processos do sistema de fabricação e estocagem em grande escala. O trabalho que antes era completamente artesanal foi em parte substituído pelas máquinas, conseguindo elevar a produção para um estágio tecnologicamente mais avançado, e a administração passou a ver os estoques sob outro prisma. Então, assim, dois pontos são importantes a partir da Revolução Industrial. Primeiro, né, a gente tinha uma produção que ela não tinha uma grande escala, e a partir da Revolução Industrial a gente consegue produzir ter uma fabricação dos bens em escala maior. E aí vai existir a necessidade de estocagem e a organização dessa estocagem, né? Vai existir a necessidade de a gente estudar como estocar, quanto estocar, né? Se isso tem um custo ou não, que a gente vai aprender mais adiante que tem custo, né, o estoque. Além disso também, devido à precisão das máquinas, a gente começou também a ter um padrão de qualidade. A gente começou a ter produtos padronizados e com uma qualidade mínima estimada. Então, foram fatores aí que também deram um gatilho, deram um despertamento para a atividade de organizar os materiais. Ainda a gente não falava de gestão de materiais, mas uma necessidade sim da gente ter um ambiente, da gente ter uma ciência, né, uma forma de pensar de forma organizada a administração de materiais. O outro ponto que já é voltado mais à área militar, que também gerou despertamento em relação à parte de gestão de materiais, foram as duas grandes guerras mundiais. Então, observou-se que os exércitos que eram melhores supridos em relação
a munição, em relação a produtos alimentícios, eles tinham uma desenvoltura melhor nas batalhas. Então, a gente começou a ter uma atenção e essa realidade vinda das duas guerras, ela trouxe ensinamento e também despertou ali dentro do âmbito administrativo, dentro do âmbito das organizações corporativas, a necessidade ali da gente também profissionalizar a questão dos estoques, a questão de compras, a questão da gestão de materiais. Então, vamos dando continuidade para a gente primeiro saber o que é gestão de materiais, a gente primeiro precisa entender o que é gestão. Essa é a pergunta básica que a maioria das pessoas fazem quando são designadas a assumir um cargo de gestão. Antes da gente conversar sobre isso, a gente quer fazer aqui uma pergunta para os senhores. Será que vocês, dentro da função de vocês, vocês realizam gestão dentro do CBMAL? Vamos ver algumas funções que vocês realizam, né? Os senhores estão se habilitando aqui para serem promovidos a primeiro sargento, e as funções que vocês realizam são de comandante de prontidão, mergulhador, auxiliar das seções administrativas e outras. E a verdade é que dentro dessas funções que vocês realizam, vocês estão como comandante de guarnições de salvamento, de atendimento pré-hospitalar, estão no dia a dia do serviço comandando sargentos mais modernos que os senhores, e também cabos e soldados. E a todo momento os senhores estão realizando gestão em cada atividade dessas que os seus comandados, que os seus subordinados têm que desempenhar funções, e vocês ali estão sob ordem de vocês. Capitão, então o que de fato é gestão? Pessoal, gestão é ciência. É a ciência de fazer as pessoas mais eficazes, aqueles que estão subordinados, que estão sob comando de vocês. E a eficácia desta ciência é como vocês vão fazer isso. Né? A administração, ela traz 4 pilares básicos, né, de gestão, que a gente vai conversar sobre eles, para que ajude vocês dentro dessas funções que vocês desempenham na atividade laboral dentro da corporação. E esses 4 pilares são planejar, organizar, dirigir e controlar. Todo gestor precisa saber do PODC. Vamos conversar aqui. Então, vamos tentar fazer um espelhamento com algum tipo de ocorrência, algo mais prático para que a gente possa entender melhor. Então, a gente tem aí, dentro desse fluxograma, planejamento, organização, direção e controle. Por exemplo, né, entrou uma ocorrência de incêndio de residência, a gente precisa definir a missão, debelar um incêndio, formular ali objetivos. O que é que seria isso, capitão? Então, ali a gente vai ter que desenergizar o local, ali a gente tem que já procurar saber se tem vítimas ou não. Então, eita, tem vítimas naquele local. Se tem vítimas, então a gente vai traçar planos diferentes. Chegou no local, eita, o local tem 2 acessos, eu posso ter 2 frentes. Então, os planos eles são inerentes às características daquela ocorrência, às demandas, os riscos que aquela ocorrência ela vai apresentar para a gente. E a partir disso, como eu já estava aqui já esboçando, são programadas as atividades. Então, a partir do momento também que chega na ocorrência, existe uma divisão do trabalho. Por exemplo, pode ser estabelecido o revezamento de equipes, né? Vai ter equipes de combate que vai estar no momento, depois vai descansar, depois vai entrar outra. Pode também se dividir pelo tipo de trabalho, vão ter equipes de salvamento, né? Tem vítima, então a equipe de salvamento vai ter que entrar, tirar a vítima primeiro.
Existem necessidades de terem atividades diferentes, onde uma equipe vai ter que fazer o atendimento pré-hospitalar, então é a questão de organização. E aí e o desdobramento, designar as diversas atividades dentro daquela divisão do trabalho, né? Alocação de recursos. Então, será que a gente vai precisar chamar a equatorial, chamar, por exemplo, numa ocorrência de atendimento pré-hospitalar, ali autoridades de trânsito, ali SMTT, para poder dar um apoio e ali fazer uma atividade auxiliar, que uma atividade acessória que não tem a ver com a ocorrência, mas que vai ajudar na segurança. Então, isso também tem a ver com a parte de organização. Então, ali também definir autoridade e responsabilidade. Então, você fica responsável, por exemplo, o condutor da viatura, ele tem a responsabilidade ali de estacionar a viatura da forma correta, de colocar os cones para que a guarnição possa fazer a atuação dela de maneira segura, e isso, cada componente da guarnição tem uma determinada responsabilidade. Aí a gente vai para outro passo, que é a direção, designar pessoas. Então, por exemplo, numa ocorrência de tentativa de suicídio, a gente sabe que existem diversos atores ali, né? Existe o abordador técnico, o abordador tático. Então, se uma pessoa, por exemplo, é especialista no curso de tentativa de suicídio, a gente tem que ali procurar otimizar aquele recurso humano que a gente está comandando para que ele seja o abordador técnico. Tem uma pessoa que tem mais desenvoltura na parte de salvamento em altura. Eu conheço os meus subordinados, eu conheço os meus comandados, então aquela pessoa ela vai montar a abordagem tática, né, para fazer ali uma possível intervenção tática, caso seja necessário. Se eu tenho militares especializados, por exemplo, numa ocorrência de incêndio, para fazer o combate ofensivo, eu vou dar prioridade para que os militares eles estejam ali na ponta da lança. E assim a gente vai coordenando esforços, né? O comandante da guarnição, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa comunicativa, né? Tem que procurar ali, por exemplo, saber se os seus comandados estão bem dentro do estabelecimento de revezamento da equipe, por exemplo. Passar para o comandante de socorro, chefe, o meu comandado aqui, ele precisa de um descanso, né? Então, tem que se comunicar, tem que estar ali motivando, ser uma liderança. A parte de controle é exatamente assim, definir aonde é que vai ser o local que vai ser o combate a incêndio. Combate daquele lado ali porque existe um risco diferenciado. Está acompanhando o desempenho de toda a equipe, se for necessário ali fazer algum tipo de ação corretiva. Então, pessoal, todo esse processo administrativo de planejamento, organização, direção e controle, a gente pensa que só pode ser utilizado no âmbito de uma sessão administrativa, mas como eu ilustrei aí para vocês, fui aqui vindo do que foi aparecendo dentro do âmbito operacional, pode também ser utilizado, claro que de uma forma mais automática, digamos assim, no dia a dia de vocês do trabalho, inclusive, no dia a dia de uma missão, de uma operação bombeiro militar. Tranquilo? Então, a gente deve usar como gestor de ocorrência, como na nossa atividade administrativa, seja qual for a sua missão, você deve usar o PODC para poder ter uma excelência no serviço que você presta, tá bom? Então, passando esse ponto, né, a gente falou um pouquinho sobre gestão, mas o assunto da gente é gestão de materiais. Então, existem recursos organizacionais que a gente precisa conhecer. E quais são eles, cara? Então, os recursos físicos ou materiais em sentido amplo, que é o objeto de estudo da gente, né? Recursos materiais. E tem outros recursos que são financeiros, né? Então, quais são os recursos financeiros? Por exemplo, lei orçamentária. A lei orçamentária, dentro da administração pública, são os recursos financeiros. Recursos humanos são os servidores.
Capital intelectual é aquilo que aí tem a ver mais com processos, tem a ver com, tá no âmbito subjetivo, né? Tudo aqui, por exemplo, uma organização de 200 anos, ela já tem protocolos, ela já tem ali um capital intelectual, uma experiência, uma expertise de processos de organização muito maior do que uma organização, muitas vezes, que tem 50 anos de existência, né? Então, capital intelectual ele fica no âmbito subjetivo, tem a ver com as experiências, tem a ver com os processos daquela organização, tem a ver com aquilo que aquela corporação, que aquela organização tem a mais que lhe oferece um ambiente de maior competitividade, que lhe oferece ali uma desenvoltura, uma envergadura maior dentro do serviço, dentro da missão, da expertise, da atividade do serviço que ela presta. Beleza? Mas o nosso objeto de estudo aqui é o primeiro ponto. Físicos ou materiais em amplo sentido. Se divide em dois, que são os recursos materiais em sentido estrito e os recursos patrimoniais. A gente vai conversar sobre isso. O foco da nossa disciplina, como eu falei, é o estudo acurado, né? O estudo ali principal dos recursos materiais. Pessoal, a gente pode dizer que o recurso material ele assume dois sentidos, o sentido amplo e o sentido estrito. O sentido amplo, pessoal, aquilo que a gente conhece no dia a dia, né? Quando a gente fala de recursos materiais no sentido amplo, ele vai desde o prédio, vai desde a estrutura física da corporação, a também, por exemplo, uma folha de papel chamex, né? Tudo aquilo que a gente compreende como material físico tangível ou aquele que também é uma estrutura física, a gente fala que é material, a gente fala que é recurso material. Então isso é em sentido amplo. No sentido, e aí a gente segue, vamos para cá, no sentido estrito, aí é um pouquinho diferente, né? Vamos tentar aqui fazer um primeiro entendimento, né? Então, no sentido amplo, a gente precisa dividir o recurso materiais em duas frentes, né? O recurso material em sentido estrito, ele é um desdobramento do recurso material em sentido amplo, e um outro desdobramento do recurso material em sentido amplo é o recurso patrimonial. E aí a gente vai agora por dois caminhos, né? O primeiro caminho é esse de recursos materiais em sentido restrito, ou estrito também. Geralmente pode ser armazenados em estoque, são materiais não permanentes, exemplo, mercadorias. Então, todo aquele material lá do almoxarifado, coisa e tal, né, é considerado recurso material em sentido estrito. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, porque tem alguns materiais que são considerados permanentes, que estão lá no almoxarifado, mas eles são recursos patrimoniais, certo? Então, materiais permanentes são recursos patrimoniais. Nem sempre é possível armazenar estoque. Por exemplo, um prédio, ele é um recurso patrimonial e e aí a gente tem essa diferença de recursos materiais, né, que a gente fala em sentido estrito, e os recursos patrimoniais. Vamos seguindo. Aqui a gente vê o conceito de uma forma mais escrita, né? Em sentido estrito, o recurso material é todo bem físico tangível empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Em geral, constitui-se em materiais que são consumidos ao longo do tempo, constituindo-se usualmente bens de estoque. Apesar de ser esta uma classificação contábil, o conceito de recurso material em sentido estrito aproxima-se sobremaneira do inerente a material de consumo, né, pessoal? Luva, gás, atadura. Então, todo material, a gente vai ver uma portaria do Tesouro Nacional que fala um pouquinho sobre essa diferença lá na frente. Mas, em princípio, do ponto de vista contábil, aí, a gente tem como material de consumo que se chama de recurso material não permanente, tá ok? Recurso patrimonial é todo bem físico, também tangível, empregado em uma organização que detém natureza permanente. Em geral, os bens patrimoniais podem ser de três tipos: imóveis, certo? Prédio, terreno, instalações, por exemplo, uma central de ar-condicionado,
coisa bem robusta, e materiais permanentes, que são máquinas, móveis, computadores, né, cadeira. Então, tudo isso é material, é recurso patrimonial, são os materiais permanentes, instalações e imóveis, tá bom? Vamos seguindo aqui um outro fluxograma. Nosso primeiro passo é entender a distinção entre recursos materiais, né, sentido estrito, e recursos patrimoniais. Então aqui, ó, pessoal, tem os recursos, né, e recursos materiais de um lado, que são matérias auxiliares, matéria-prima, produto em processo, produto acabado, aquilo que a gente consegue botar no almoxarifado, e recurso patrimonial, que são as instalações, equipamentos e prédios. Então, a partir disso, a gente já entendeu o que é gestão, a gente já entendeu o que é recurso material, a partir disso a gente consegue definir o que é e quais são os objetivos da administração de recursos materiais. O objetivo central da administração de recursos materiais é maximizar o uso dos recursos materiais na organização pública, ou seja, evitar desperdícios, suprindo a organização dos materiais necessários ao seu desempenho, no momento certo, com a qualidade requerida, praticando preços econômicos, recebendo e armazenando os bens de modo apropriado, distribuindo-os aos setores demandantes, evitando estoques desnecessários e mantendo rotinas de controle efetivas. E aí a gente chama atenção para alguns pontos aí desse conceito de administração de recursos materiais, que é o ponto alto aqui da aula. Primeiro, maximizar o uso de recursos materiais na organização pública, né? Então, tem muito material que a gente vê por aí dentro da nossa organização que o bombeiro nem sabe usar, por exemplo, né? Então, como é que a ideia da administração do material é maximizar o uso dos recursos materiais, né? Outro ponto, né? O material ele tem que chegar no momento certo, né? Porque se a gente não tiver o material, por exemplo, na viatura, e esse material estiver no almoxarifado, ele não chegou no momento certo. Com a qualidade requerida, então, alguns materiais, por exemplo, óculos de APH. Você compra um óculos de APH que ele fica ali promovendo o embaçamento da visão do socorrista. Esse óculos ele não vai servir para aquilo que ele foi comprado. Então, o material ele tem que ter uma qualidade compatível com o serviço e praticando preços econômicos. A gente não pode comprar um material que valha mais do que os preços praticados no mercado. E além disso, aí recebendo e armazenando os bens de modo apropriado. O material ele chega e ele tem que ter um estado de conservação compatível para que ele não estrague, para que ele for calor demais, né? O material ele fica ali no sol se deteriorando, né? Então a vida útil vai diminuir muito. Beleza? Então, a gente deu uma pincelada aí, vamos falar mais sobre essa questão de administração de recursos materiais. Aqui fica bem claro, ó, os 3 objetivos da gestão de recursos materiais, os 3 objetivos são evitar desperdício, então a gente não pode comprar um material, por exemplo, para não usá-lo, né? Aí por que houve desperdício? Porque comprou muito, porque aquele material ele é perecível. Então a gente vai discutir muito sobre isso ainda. Maximizar a utilização dos recursos da empresa. Então, como eu falei, não adianta comprar um produto com a tecnologia que a gente nem sabe usar, né, o que não vai ser utilizado. E obter recursos materiais. Essa parte é um link, né, da gestão de estoques com a gestão de compras. A gente vai também discutir mais sobre isso. Então, obter recursos materiais na quantidade correta, tem que comprar na quantidade correta, tem que comprar na qualidade também correta, no momento certo. Os preços têm que ser os preços aplicáveis, né, ao mercado, e minimizar o estoque, porque o estoque ele também gera um custo, a gente vai ver isso mais adiante, e o armazenamento que a gente também já comentou. E aí a gente reitera aqui os objetivos dos recursos materiais, que é maximizar a utilização dos recursos organizacionais, evitar o desperdício,
e a obtenção dos recursos materiais. Vamos seguir. Aqui a gente faz uma ilustração, são inúmeras as variáveis envolvidas na administração de materiais. Por que que a gente está conversando sobre isso? Porque essa realidade, senhores, ela é aplicada na vida prática, na vida laboral de vocês. Veja bem, o exemplo que a gente coloca aqui são as operações militares. Numa ocorrência de salvamento veicular, é necessário que a gente tenha um desencarcerador, é necessário que os militares estejam com o seu EPI, é necessário a disposição desses materiais na ocorrência da forma correta. Então, assim, sob pena da ocorrência poder dar errado, de comprometer a segurança, na ocorrência de salvamento aquático também aí em, em harmonia aí com o serviço do aéreo. Então, toda a parte de material do guarda-vida, a parte de rescue tube, nadadeira, o aéreo também, os seus materiais mais básicos de APH, aos materiais mais complexos inerentes à parte de aviação mesmo. Imagino eu que deve ter um controle de segurança e manutenção tremendo. E a partir também de, imagina a quantidade de materiais empregados na ocorrência de incêndio, né? Mangueira, esguicho, EPIs também, capacete de incêndio. Então, observe que qualquer operação inerente à atividade bombeiro militar, existe uma necessidade da administração de material muito importante. Né? É aquele cheque abandono que é feito na hora que a gente está saindo da ocorrência, é o cuidado para a gente não danificar o material, usá-lo da forma correta. Então, como eu falei aí, são inúmeras as variáveis envolvidas na administração de materiais e a gente vai, em cada âmbito da gestão, conversar sobre esses pontos, tá bom? Em princípio, já que a gente entendeu os objetivos da gestão de material, falando um pouquinho da aplicação e campo de atuação da gestão de material, entendam que para cumprir os objetivos da gestão de material existem o desdobramento de 3 nichos de gestão que a gente vai conversar com calma, faz parte da nossa ementa, que é a gestão dos centros de distribuição, como controlar fisicamente os materiais na organização. Então, assim, qual a quantidade de material que o almoxarifado central deve distribuir para as unidades, né? E aí, a distribuição propriamente dita, como deve se dar essa distribuição centralizada, as unidades vão buscar, a gente vai conversar isso mais adiante. Gestão de estoque, né? O quanto comprar, o que comprar e quando comprar, né? Então tem que ter o controle de, por exemplo, luva de APH, né? Os tamanhos dela, quanto deve ser comprado, qual é a utilização. Isso é a gestão de estoque que estuda isso. E a gestão de compras, que foi o que a gente já falou no primeiro tópico, a gente conversou bastante, tem a ver com governança da contratação também, mas como comprar, são as estratégias, né, que são empreendidas, e um outro tipo de gestão que também é necessária para a gente falar de forma completa sobre a gestão de materiais, que eu coloquei aqui, é a gestão de recursos patrimoniais, também faz parte da nossa ementa, e aí a gente vai tentar destrinchar aqui para encerrar a aula. Atividades na gestão de materiais, gestão dos centros de distribuição, é a atividade de almoxarifado, recebimento, armazenagem, distribuição e movimentação de materiais. Vai ser objeto também de discussão nossa aqui. Gestão de estoques, a gente vai investir bastante tempo para discutir isso aí. Então, para a gente saber o que comprar, quando comprar e quanto, existe uma série de continhas aí, de cálculos, né? Por isso que a gente diz que gestão é ciência, para poder a gente fazer com excelência essa gestão de estoque. Gestão de compras a gente já conversou bastante, né? Parte de licitação, ou dispensa da licitação, os métodos e como comprar. Claro que esse curso ele é um tanto quanto escasso em termos de tempo, então a gente falou
de uma forma superficial sobre a gestão de compras, mas também uma das partes importantes da gestão de materiais é a gestão de compras. E a gestão de recursos patrimoniais aí tem a ver com cálculo de depreciação de cada material permanente, como é que a gente... esse material não serve mais, não serve? Então, assim, já houve depreciação que de fato, de forma contundente a gente possa afirmar isso, tombamento, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte de recursos patrimoniais. Queria agradecer aqui, a gente vai encerrar essa aula e vamos seguindo aí no curso.